Boa tarde a todos que nos assistem. Nós estamos aqui participando do webinar Os Desafios e Oportunidades das Micro e Pequenas Empresas em meio à pandemia do coronavírus. E gostaríamos já de agradecer os palestrantes, Diego Vandinelli, CEO da Consulte, Zeca Melo, superintendente do SEBRAE do Rio Grande do Norte, e Costa Barros, diretor da Costa Barros Advogados. Uma satisfação tê-los aqui para a gente discutir esse tema. Nós também agradecemos a presença de todos os participantes que se inscreveram, né, para esse webinar, informando também que ao final ele vai ficar disponível na internet, então se não conseguiu assistir agora, pode assistir depois com muita tranquilidade. E esse webinar ele tem uma função, digamos assim, de criar mais um mecanismo de discussão em torno dessa pandemia e os impactos que ela tem sobre a gestão das empresas, sobre as empresas. E a gente entende, né, nós da Rede Petro, que esse é um momento também de abrir esse canal de conversação com toda a sociedade, com todos os empresários, para que a gente possa tirar algumas soluções que possam ser aplicadas aos nossos negócios das empresas que estão vivenciando, principalmente esse da cadeia de petróleo e gás, da qual nós fazemos parte. Antes de começar também, né, e nossa sequência de webinar vai funcionar, cada palestrante terá um tempo aproximadamente entre 15 a 20 minutos para poder expor. E logo na sequência nós vamos abrir para um debate, nós vamos fazer as perguntas aqui, fazer uma interação entre todos nós que estamos aqui no webinar, assim como quem quiser participar, é só mandar usando o QIA, né, aqui no próprio sistema aqui do Zoom, manda as perguntas e a gente faz a mediação delas aqui junto com os palestrantes. Antes de começarmos, eu queria fazer duas homenagens à Rede Petro nesse sentido. Uma é ao Sérgio Gabriel, que faleceu a semana passada. O Sérgio Gabriel é da Pink Metal, foi uma das empresas fundadoras, né, da Rede Petro em 2009, passou muito tempo aí conosco, e nós o perdemos aí nessa última semana. Então aqui a Rede faz essa homenagem, nós iremos caminhar, não temos como fazer isso aqui entregando, né, uma comenda, mas nós vamos fazer isso para a família dele, porque entendemos que ele é um desses construtores da Rede Petro e do momento que nós estamos, nós damos muito isso também ao trabalho dele. E o outro também, outra homenagem nós vamos render, é ao João Vidal, que é colega aí do Zeca no SEBRAE. E João Vidal, ele, durante muito tempo, esteve aí à frente aqui da gerência do SEBRAE em Mossoró e foi um parceiro aí muito grande, né, com relação à Rede Petro, né, a construção também desse projeto Rede Petro das empresas. Então a gente deixa aqui também uma homenagem. E João Vidal, se estiver nos escutando aí, a gente deixa um grande abraço para você por todo esse esforço que você fez junto, né, com o SEBRAE, obviamente, e a Rede Petro. Então é isso, e vamos lá ao nosso webinar, né? Começar. Zeca, queria começar com você, para você dar essa sua visão aí com relação a essa pandemia, o impacto dela nas empresas, né? E também como o SEBRAE ele está visualizando essa possibilidade de mudanças aí, desse cenário pós-pandemia. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, partilhando desse encontro aí nessa segunda-feira à tarde, né? Em home office, como todos. Então, primeiro é que trata-se de um adversário que a gente não conhecia bem, né? Que a gente jamais tinha travado uma luta com um adversário desse tamanho, pelo menos desse jeito, né? Nunca o mundo tinha ficado em casa, né? Literalmente em casa, tendo que se reinventar completamente, né? Para sobreviver, né? Isso impôs e continua impondo uma série de necessidade de superação dessa dificuldade. A segunda é que essa crise, essa dificuldade, ela chega num momento particularmente péssimo para a economia do Brasil, né? E do Rio Grande do Norte. Se a gente imaginar que a gente vai
esse ano de 2020, ter um PIB negativo entre 3% e 5%, significa que nós vamos voltar ao PIB de 2010, ao produto de 2010. Então, se a gente chamava aquela década de 80 de década perdida, que nós crescemos quase perto de 1, agora esse ano, nessa década, nós vamos crescer menos, nós vamos decrescer. Como os dados do Rio Grande do Norte têm sido, nos últimos anos, ligeiramente inferior aos dados do produto brasileiro, a pancada aqui é maior, certo? Há quem diga, o ministro da Economia acha que a gente, e parece que ele tem razão, que a gente estava fazendo um movimento ascendente, começando a decolar, quando a gente foi pego aí pela pandemia, né? Então, algumas empresas, né, que já vinham com uma certa dificuldade. Em contrapartida, a gente pode dizer que a cada exercício, a cada ano, a importância da pequena empresa na economia do Rio Grande do Norte ela aumenta. Se a gente pegar de 2015 para cá, 2015 para 2019, a gente perdeu aí cerca de 16 mil empregos no estado. Quando a gente analisa as empresas com menos de 10 empregados, esse número é positivo, por incrível que pareça. Então, quem segura os empregos de uma forma que eles não se... O número de empregos... Eu estou falando em relação a pessoas empregadas com carteira assinada contra pessoas que foram desempregadas com carteira assinada. Dado real, isso não é IBGE que faz aquelas previsões e tal, que prevê, que mostra os índices de desemprego, mas aí considera aquelas pessoas que estão procurando emprego ou não. Estou falando dado real de carteira assinada, dado do CAGED, que é o do Ministério do Trabalho. Então, a crise é muito grande, a importância da pequena empresa no Rio Grande do Norte é maior ainda, né? Esse cenário, esse novo cenário, impõe algumas coisas importantíssimas, né? Eu acho que, primeiro, as empresas têm que se proteger. E as regras de proteção, essas regras de cada uma delas, por exemplo, variam muito de segmento para segmento e até de empresa por empresa. Quem estava numa situação quem estava, por exemplo, no meio do investimento, né? No meio de uma operação de investimento, está com dificuldades maiores do que aqueles que não estavam nesse tipo de operação. Quem estava tomado de recurso está com a dificuldade maior. Quem estava mais líquido, a dificuldade é menor. Quem está na área por exemplo, trabalhando com a área de turismo, está numa dificuldade muito grande, né? Então, todos devem fazer se analisarem, ver como o que é que eles estão fazendo, o que é que eles podem fazer de diferente, né? Pensando em algumas coisas básicas, né? Essa sobrevivência. Primeiro é sobreviver, se proteger e sobreviver, conseguir atravessar essa fase. Com 3 coisas muito, muito importantes. Resiliência, lógico, né? A palavra que nós estamos, que serve inclusive para nós, né? Nós que não somos empresários, no meu caso, né? Que sou um economista que gerencia uma instituição como o Sebrae, não sou o dono de uma pousada, né? Por exemplo, resiliência, né? Criatividade e agilidade. Agilidade é importantíssima. Quando você pensa em que sai para alguma alternativa, as coisas já aconteceram. Pensando no mercado, né? E pensando no que pode e deve fazer no futuro. Em termos de Sebrae, nós fizemos tomamos algumas medidas, né, que a gente imagina que vão de encontro às necessidades das empresas. Nós mexemos completamente no nosso portal. Hoje ele é uma coisa muito mais rápida e amigável.
disparamos cerca de 30 mil e-mails, tivemos um índice de abertura e de relacionamento razoável, mais de 10%. Entramos fortíssimo nas mídias sociais, né? Lançamos alguns programas para dar suporte, principalmente àqueles que estão trabalhando em home office com delivery. Então, chamou um projeto do Sebrae Tech, que foi gratuito. Atendemos até hoje de manhã perto de 800 empresas, 1.053 nos procuraram, né? Estamos fazendo um outro projeto também, continuando nessa mesma linha, certo? De inovação, de marca, de compatibilização com a questão da transformação digital. Estamos lançando nessa segunda-feira um outro projeto, que é esse que vem de encontro em cheio das necessidades da pequena empresa do Estado, que é um projeto de crédito, certo? A grande crítica que se faz ao sistema bancário brasileiro, que ele é hostil à pequena empresa, apesar de toda a publicidade que a gente vê de banco. Quando a gente precisa, essa é uma queixa, 9 em cada 10 pessoas que nos procuram para falar de crédito, a primeira dificuldade a que eles se referem é a dificuldade de acesso. Acho que o governo, tanto o legislativo, com o Congresso, como o executivo, estão tentando resolver isso. O Sebrae também está participando com a questão de fundo e aval. O governo criou linhas específicas interessantes, como essa que você tem. Você vai financiar 50% da sua receita do ano anterior, o governo garantindo 85% da operação. Essa outra que foi via o Ministério do Desenvolvimento Regional, os bancos, com juros de 2,5% ao ano para capital de giro. A entrada do Sebrae com um fundo de aval nessa operação, principalmente da Caixa Econômica. Aqui, a nossa agência de fomento, né, que vem se reinventando no sentido de voltar a operar não apenas o microcrédito, mas linhas para o pessoal da área de turismo. Mas é impressionante o número de reclamações que nos chegam com relação a acesso, né? Denúncias, eu não posso citar qual é a instituição financeira, que eu não sei exatamente se procede, mas são muitas reclamações no sentido de que alguns bancos, inclusive, aumentaram as tarifas de serviços, né, nessa altura do campeonato. Então, se você não precisa do recurso, né, se você tem cadastro, se você está redondo, você tem pouca dificuldade. Mas se você não for cliente, aí pede garantia real, aí diz que cada caso é um caso. Ou seja, o sistema bancário brasileiro, e é um problema grave, né? Você tem 4 ou 5 bancos que tomam conta de mais de 2/3 do meio circulante, né, dos depósitos brasileiros. Então, na mão, essa concentração bancária, ela é perversa para o pequeno empresário, para a pequena empresa. Então, nós estamos nos estruturando, né, com simuladores e tal. A gente já está começando a fazer isso. Vamos ter uma landing page específica sobre crédito no nosso portal, e vamos fazer um trabalho muito forte, né, no sentido da gente tentar dar um suporte para o empresário nesse segmento. E aí, mais para o final do ano, no final do mês, em maio, nós vamos fazer um projeto forte também na área de biossegurança, porque eu acho que a gente já vai estar na hora que as empresas estão abrindo, então a gente tem que abrir com segurança, e existe um projeto de biossegurança muito interessante, que a gente vai fazer pretende também, provavelmente até tenhamos um sinal, uma marca de empresa atendida, que essa empresa está preocupada com a segurança dela, né, dos empregados e dos seus clientes, né? Então, em linhas gerais, é isso. Acho que a gente virou lugar comum dizer que nós não vamos ser iguais, nós não vamos sair dessa crise
iguais como entramos nela, né? Então, é verdade também. Verdade também. Mas também a gente não vai poder dizer exatamente como a gente vai sair, né? Nós temos uma pesquisa que a gente fez com a pequena empresa, do Estado, nós temos uma série de dados do sistema Sebrae que nos chegam, né? Agora, algumas coisas vieram para ficar mesmo. Uma das coisas é home office, né? Nós vamos trabalhar mais em casa, né? O trabalho em casa não vai mais ser sinônimo de gente que não quer trabalhar e tal. Algumas atividades são feitas até mais produtivamente em casa. No nosso caso, o atendimento digital, as pessoas preferem. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve muita dificuldade, porque nós temos alguns projetos na área de agronegócio, né? Trabalhando com o pessoal, produtor rural mesmo. E alguns produtores rurais estão preferindo serem atendidos à noite e no fim de semana, dessa forma que a gente está trabalhando aqui. Veja você, né? Produtor rural. Imaginava que nunca isso ia acontecer. Mas está acontecendo. Projeto com apicultura, nós estamos fazendo atendimento digital. O e-commerce, né? É outra coisa que, das maneiras mais variadas, das formas mais variadas. Também eu diria que é uma fatalidade, né? É impressionante também o número de empresas que rapidamente se readaptaram a essa nova realidade. A questão do comércio de bairro, né, também eu acho que está se valorizando muito, né? Quer dizer, a questão também de você redimensionar seu processo produtivo, tanto de aquisição de matéria-prima, de fornecedores como de clientes, né? Eu vi aí uma matéria, não sei mais aonde, em relação à nossa maior indústria, que é a Guararapes, né? Eles preocupados com a fragilidade, né, imposta por essa questão de aquisição de parte dos insumos fora do país, sem ter muita alternativa com relação a isso, né? E a gente vê um gigante como é a economia americana, né? Tendo que eu não sei se a palavra é meio sequestrar, mas eu acho que né? Sequestrar os equipamentos que vinham direcionados para o país, né? Para o Brasil. O respirador, não, segura aqui que é meu e tal, porque um centro industrial daquele, um parque industrial daquele, não produz respiradores e nem tem condições de retomar num prazo que atenda às suas necessidades, ficam dependentes da China e dos produtos farmacêuticos da Índia, né? Isso vale de alguma forma, né? Para a questão doméstica do comércio de bairro e também quem te agregar ao seu produto, ao seu bem, ao seu serviço, a questão de mais responsabilidade social. Quem conseguir colocar isso, a sua marca, com essa pegada, né, de ser uma coisa responsável, segura e confortável, eu acho que responsabilidade social, segurança e conforto, né, é o que o consumidor vai exigir quando a gente sair dessa pandemia, que nós esperemos que seja rápido, ou pelo menos estejamos próximos da saída. Eu não sei se era isso, Gutenberg. Ficamos à disposição aqui, com prazer, né? Para se tiver alguma dúvida, a gente poder compartilhar e conversar com aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Zeca, obrigado aí pela sua intervenção. Nesse caminho mesmo, né? A gente está já tem várias pessoas conectadas aí na nossa webinar, e a discussão é essa. Eu acho que cada um vai expor aqui aquilo que pensa nesse momento sobre essa pandemia, os impactos, né, nos negócios, e ao final a gente faz aí essa interação, esse bate-papo entre nós, né, e também com quem quiser participar, é só acessar lá as questões, né, e respostas que a gente vai aqui
trazendo, filtrando e trazendo aqui para os palestrantes. Costa Barros, agora é contigo. Nesse cenário aí, né, de calamidade pública, né, do coronavírus, nós tivemos algumas medidas provisórias voltadas para a relação de trabalho, né, empregado e empregador. Creio que nessa relação de trabalho, a principal foi a medida provisória 936, e que ela trouxe algumas possibilidades para tentar aliviar um pouco a situação do empresário. Uma delas foi a oportunidade de antecipação de férias, né? Mesmo aqueles empregados que não têm férias vencidas, a empresa poderia antecipar essas férias para poder colocá-lo em casa, né? E assim evitar risco de contaminação, de contágio, e também de evitar demissão. Além dessa antecipação de férias, nós tivemos a possibilidade de redução proporcional da jornada de trabalho. Com essa redução, o empregador, né, a empresa poderia reduzir de 25%, 50% ou 70% da jornada de trabalho, com redução proporcional da remuneração do empregado. Esse tema foi muito importante porque antes, e foi muito polêmico também, porque antes isso só poderia ocorrer através de negociação coletiva. Isso foi objeto de diversas ações junto ao Supremo Tribunal Federal e que culminou na decisão do STF de manutenção da medida provisória e pela validade dos contratos individuais para tratar desses temas, tá? Então, além disso, além da redução proporcional, também foi criada a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Isso realmente era uma espécie de alteração do contrato de trabalho bem rara, uma suspensão, porque na suspensão não é devido o pagamento, não conta para tempo de serviço. A medida provisória criou a possibilidade do empregado ele contribuir voluntariamente para a Previdência, para poder não ficar sem a contribuição nesse período, mas o fato é que o contrato fica totalmente suspenso, né? Isso realmente foi uma mudança bem grande na relação de trabalho, tá? Para tentar aliviar também, para evitar demissão, né? Por mais que as pessoas reclamem dessa medida, né? O cara vai ficar sem remuneração, sem receber nada. Não. Ele não fica sem receber nada, porque para compensar essa falta de remuneração, o governo entrou com o benefício emergencial, né, para pagar, para complementar a remuneração desses empregados que tiveram o contrato de trabalho reduzido ou suspenso, e assim tentar equilibrar, né, essa perda do empregado e tentar também aliviar a carga das empresas para poder sobreviver empresas e sobreviver empregados. Essa medida foi bastante importante para a sobrevivência das empresas, né? Paralelamente a isso, também foram criadas medidas fora da relação de trabalho para poder fazer adiar o pagamento das parcelas dos impostos, né? E do FGTS também. Essa carga realmente pôde aliviar um pouco a carga tributária das empresas, né? Então, esses pontos foram os principais, Gutenberg, para poder aliviar um pouco as empresas. Isso também veio outras medidas complementares, como, por exemplo, a parte de contratação na parte de turismo, eventos, shows, espetáculos, né? Veio uma medida provisória informando que não haveria devolução, que não era obrigatória a devolução dos shows contratados, que
aquele espetáculo que estava contratado e pago, ele era adiado, né? E o contratante, né, quem recebeu essa contratação, teria 1 ano, né, 12 meses para poder devolver. Isso também facilitou para as empresas, empresários do ramo de espetáculos, de eventos, não devolver esse dinheiro e sim adiar o espetáculo. O que aconteceu também nesse período de crise foi uma guinada para a internet. Então, muitos empregados, muitas empresas que tiveram o seu faturamento abalado, elas tentaram se reinventar, estão fazendo isso, estão se reinventando para poder buscar outros canais de venda. Então, essa foi uma das recomendações que nós estamos passando para os nossos clientes, é buscar canais de vendas, e geralmente esses canais de vendas estão na internet. Não necessariamente, mas via de regra, sim. Então, é uma recomendação que a gente está colocando, debatendo com o nosso cliente. Às vezes, alguns deles dizem que mas eu não sei como vender, não sei como o meu negócio não cabe na internet. Bom, gente, a gente tem que se reinventar, sim, e tentar buscar canais de venda, especialmente se a sua empresa está fechada. Então, como, por exemplo, um restaurante que está fechado, então, delivery, WhatsApp, ligação, buscar a sua base de cliente. Nesse momento, quem tem uma base de cliente consegue se relacionar com esses clientes, consegue ligar para eles. Estar próximo do cliente é muito importante, né? Uma outra possibilidade que para as empresas para tentar aliviar um pouco a situação que elas se encontram é renegociar contratos com fornecedores, prazos de pagamento, financiamento, todas as obrigações financeiras que são decorrentes de obrigação de qualquer contrato, recomendamos que se tente renegociação. Aluguel, por exemplo, né, fornecedores de diversas ordens, esses fornecedores, recomendamos às empresas que renegociem seus contratos. Tá? E, por último, uma recomendação que nós estamos dando, porque isso realmente pode fazer diferença, é o foco prioridade no fluxo de caixa, né? Parece óbvio, né? Poxa, claro, todo mundo tem que priorizar o caixa porque está todo mundo sem caixa. Mas só que existem possibilidades, se você realmente focar nisso e procurar, e buscar, e perguntar, você vai ver que existem possibilidades de buscar junto ao próprio governo federal, Receita Federal, buscar ressarcimento de impostos, buscar recuperação de créditos. Nós fizemos aí em Mossoró, Gutenberg, próximo de você, com um cliente nosso, conseguimos recuperar quase R$500 milhão. Então, é a hora de repensar. Se as pessoas... mas eu não vou fazer isso porque a Receita é isso. O governo federal está bem mais maleável para esse tipo de recuperação. Então, a hora de você recuperar crédito na sua empresa é agora. É agora para poder reforçar o caixa, porque isso pode fazer toda a diferença entre a sobrevivência ou não da sua empresa. De acordo com o próprio Sebrae, estima-se que 30% das pequenas e médias empresas vão fechar, vão se extinguir após passar esse período do coronavírus. Então, nós temos que fazer tudo para sobreviver, tá? Especialmente buscar esses créditos do governo federal, tá? Isso é um processo relativamente simples, são processos que não são judiciais, são administrativos. Existem empresas, especialmente empresas do Simples, por exemplo, que são pequenas e médias empresas. As empresas do ramo de bebidas, do ramo de perfumaria, combustíveis e lubrificantes, autopeças e pneus, remédios e máquinas e veículos, as empresas podem buscar essa recuperação junto à Receita. Então, Gutenberg, paralelamente, né, ao lado de renegociar as dívidas, buscar canais de venda, renegociar também com seus próprios empregados com base na medida provisória. Eu costumo orientar nossos clientes
dizendo que nós tivemos várias oportunidades de melhoria desde novembro de 2017, com a reforma trabalhista. E a maioria, Gutenberg, acredite, a maioria das empresas, até hoje, nós estamos em 2020, tá, não tem um termo de quitação dos empregados, termo de quitação anual das suas empresas. Então, a medida provisória que está aí é para ser usada, é para a gente analisar, usar para poder sobreviver, para poder salvar a sua empresa. Essa é a nossa recomendação, Gutenberg. Barros, obrigado aí também pela sua fala. Vamos passar aqui para Diego, falar também e agradecer quem está nos assistindo, né, nesse momento. São várias pessoas já conectadas. E, Diego, a palavra está contigo aí, para você falar um pouco aí sobre esse momento, com foco aí nessa questão da gestão, olhar o que as empresas podem, né, fazer. O Rocha Barros já deu uma alinhavada, o próprio Zé Camelo, mas a sua visão aí enquanto CEO da Consulta. Boa tarde, obrigado à Rede Petro, na pessoa de Gutenberg. Agradecer a todos que estão nos assistindo pela disponibilidade. Colega Zeca, como também Costa Barros, já antes de mim já falou o suficiente, mas eu venho aqui trazer alguns pontos que eu, como empresário e, ao mesmo tempo, estando com empresários, por fazer parte da Consulta e prestar um serviço de assessoria à gestão empresarial, desde o pequeno ao grande empresário, à grande empresa, nós hoje estamos sentindo e vendo na pele quais são as dificuldades maiores das pequenas empresas, principalmente. Mas eu tenho uma palavra que bato muito firme, que na situação atual nós não podemos trazer uma solução antiga para um problema novo, um problema extremamente novo. Então, tudo que tivermos hoje, colocarmos dentro de um balaio para buscarmos a solução, essa solução ela tem que ser o mais inovadora possível, e que aí vai requerer algumas palavrinhas que a gente já falou aqui: criatividade, fazer diferente, criação do novo, mas ao mesmo tempo eu tenho que colocar para você, pequeno empresário, empreendedor, uma palavra que é extremamente necessária, que é a coragem. A coragem é a atitude de enfrentar o medo. Então, os pequenos empresários, principalmente, que talvez não tenham na mão, no punho, numa carta na manga para domar essa situação, por muitas vezes ter nascido com sua ideia de negócio através de um sonho, né? Então, quando se viu diante dessa situação, que ela é extremamente com várias dificuldades ao mesmo tempo, se vê a necessidade de se dizer, ao mesmo tempo, se dizer não e dizer não à própria empresa. Então, eu trago a palavra de coragem. Nós estamos num momento que nós não podemos resolver o problema de hoje com o problema de ontem, com a solução de ontem. Tem que ser a solução de agora, a solução construída, uma solução, muitas vezes, que a ideia vai ser sua e não vai ser para o seu vizinho. A ideia do seu vizinho não vai ser a sua. Ou seja, precisa ser inovadora, precisa ser agir com a criatividade, porém, automaticamente ter a coragem de efetivar essa solução. Então, nós estamos vendo hoje várias empresas em dificuldade, e mesmo que hoje a pandemia terminasse neste momento, nós teríamos aí sequelas enormes, talvez até mesmo
inigualáveis com as pequenas empresas. Então, precisamos estar firmes, precisamos ter coragem para enfrentar o dia, todo dia, que é um dia diferente, um após o outro, e os pequenos empresários se munir de informação, de conhecimento, para que possa sim se sobressair todos os dias dessa batalha árdua que a pandemia nos traz. Eu também, como colega de profissão, Zé Camelo, economista, sei as grandes consequências que isso vai trazer para a nossa economia brasileira, estadual e municipal, Mossoró, Natal, enfim, todos os municípios do Rio Grande do Norte. Então, eu trago uma palavra de coragem a esse momento, Gutenberg. Diego, eu queria só também fazer uns pontos para cá, antes de... Encerrou, né, Diego? Sim. Sim. Também fazer alguns comentários com relação ao seguinte: nós da Rede Petro, nós também, além de vivenciarmos esse problema da pandemia, nós estamos vivenciando também uma crise muito grande no segmento de petróleo em função dos preços que estão sendo praticados hoje no mundo. Obviamente, a pandemia ela tem um impacto aí severo nisso, porque à medida que houve uma desaceleração do mundo, né, houve também uma diminuição do consumo de petróleo, e isso, obviamente, causa, né, no mercado, né, essa redução de preço. Teve aquela confusão também da briga lá da Arábia Saudita com a Rússia, mas a pandemia ela cria, né, hoje uma ambiência não muito boa em relação a quando a gente fala em segmento petróleo e gás. E isso a gente está vivenciando, as empresas do segmento petróleo e gás, elas estão vivenciando porque a gente atua diretamente ali junto, né? Ou na parte de produção, na questão da produção, ou em serviços acessórios. E, obviamente, a pandemia ela gera um impacto muito grande nesse segmento, em todos os caminhos, né? Não só na produção, né? Empresas começam a diminuir a sua projetos que foram adiados. Nós temos exemplos aí de empresas que tinham projetos para colocar agora para perfuração de poços e não vai mais perfurar. Isso tem uma cadeia envolvida só com aquela perfuração daqueles poços que elas teriam ali, que é muito grande e que ela se perde nesse momento. Então, isso vai causando impacto e, obviamente, são deslocamentos, digamos assim, de projetos que são deslocamentos aí de um ano que a gente vê, talvez até mais, né? Mas você ter só uma ideia, a própria ANP ela já tomou algumas decisões, resoluções que, se não me engano, 9 meses ela adia aí o prazo para que as empresas possam apresentar aí resultado ou iniciar projetos que ainda não iniciaram, né? Então, isso aí é um atraso, obviamente, em toda a programação que nós temos na cadeia de petróleo e gás. E o que nos deixa muito preocupado nesse sentido é que, além desse cenário que nós vivenciamos, também nós temos aqui no estado do Norte uma diminuição muito grande da produção de petróleo, né? A Petrobras recentemente deixou claro, né, que ela vai retirar, ou seja, ela não vai mais operar as plataformas marítimas aqui. Isso causa um impacto aí em torno de 4 mil barris de petróleo dia, e isso vai gerar impacto, né, na questão dos royalties, na geração de impostos, assim como na questão de empregos, né? Isso aí é um outro impacto também que a gente está vendo assim pelo ponto das empresas, mas as empresas elas sobrevivem não só com seus empresários, mas também com todo aquele arcabouço de pessoas que estão ali juntos para construir um negócio, né? E termina sendo impactando também, ou seja, a geração de emprego e renda dentro do estado do Rio Grande do Norte. Então, isso tudo, né, que vocês colocaram, e mais o que a gente está vivenciando nesse segmento de petróleo e gás, isso nos deixa muito apreensivo, né, para o pós-pandemia. O durante a gente já está vivenciando, mas e o pós, né? Essa é a grande pergunta que nós temos: como é que nós vamos fazer? Ou seja, além de mudar, fazer todas as mudanças que são necessárias, muitas que vocês já até colocaram, né, essa perspectiva mesmo de muitos negócios, inclusive nós mesmo nas cadeias de petróleo, enveredar em parte, né, para o home office, novas atividades, né, utilizando ferramentas mais eletrônicas, coisas que a gente já tinha, inclusive, que é um paradoxo, né? Nós tínhamos já essa
ferramentas ao nosso favor, mas nós não colocamos ela não tínhamos colocado com muita frequência ela em uso, né? Se colocava, mas não uma velocidade tão grande como foi feito agora. Então, assim, é nesse contexto que eu espero que a gente consiga passar esse tsunami dessa pandemia e a gente consiga reerguer, né, esse mercado, né, empresarial no Brasil, em função de tudo que está acontecendo, não só essa crise que hoje nós vivenciamos uma crise sanitária, uma crise política, são crises dentro de crises, né, que precisam ser solucionadas, porque senão nós vamos terminar muitas empresas fechando a porta. Eu vejo isso, e no segmento petróleo e gás isso é muito comum. Você tem uma ideia, nós tivemos, né, no passado, quando começou a crise do petróleo, né, há alguns anos atrás, muitas empresas do segmento fecharam, muitos associados do Rede Petro fecharam suas portas. Né? Tanto que em 2015, quando essa nova gestão da rede começou a trabalhar, nós tínhamos 14, 15 associados ativos. Né? Isso mostrava efetivamente como era que estava o mercado naquele momento, um discreto muito grande com o segmento. Mas é isso aí que eu queria colocar. E assim, vamos aqui entrar aí nesse bate-papo aqui entre a gente, Zeca, e Costa Barros. Eu queria fazer uma pergunta para você e deixar também para quem estiver participando, quiser fazer pergunta, é só acessar lá no Zoom. Embaixo ele tem uma parte lá, Q&A. Então é só fazer lá a pergunta que a gente aqui faz a mediação. Mas, iniciando, Zeca, você falou muito bem aí com relação a a mudança do comércio, né? Ou seja, toda essa mudança que nós vamos ter nas empresas internamente. Você já sinalizou algumas ações do Sebrae. A gente também vê que é preciso, né, ter coisas coordenadas para que esse pós ele dê certo. Como é que o Sebrae, assim, além dessas ferramentas que o Sebrae tem, eu sei que nós também estamos vencendo uma dificuldade até na questão de recursos para investimentos em negócios, né? A gente viu recentemente nos jornais, né, nas mídias eletrônicas, né, desinvestimento com relação ao Sistema S. Mas como é que o Sebrae, nesse sentido aí, pode ajudar esse segmento, né, das pequenas e médias pequenas empresas, pequenas empresas, no sentido, além das ferramentas que vocês têm? Bom, na verdade, a gente, do ponto de vista do Sistema S do Sebrae, nós tivemos uma medida provisória que a gente conseguiu derrubar agora. Derrubar não, ela tinha um prazo para ser votada, ela entrou em vigor no final de novembro, começo de dezembro, e terminou em 6 de... Agora, no final do mês de abril, né, que cortava ou suprimia cerca de 20% dos recursos do Sebrae para a criação da Embratur, a gente conseguiu que essa sangria fosse estancada. Estancada, porém, tivemos uma supressão de recursos bastante significativa em 5 meses. Temos aí também, dentro das medidas adotadas pelo governo de redução de custos, uma delas é você pagar apenas 50% do recolhimento do Sistema S. É uma medida que atinge exclusivamente as grandes empresas brasileiras, porque, como sabe o professor Costa Barros, que optantes do Simples não recolhem para o Sistema S. Né? A gente não sabe o tamanho dessa bronca. Mas a bronca é maior, né, em função da redução das políticas, que são perfeitamente aceitáveis. Né? Nós temos que aceitar. Todo mundo está dando sua carga de sacrifício. Por que nós não também? Né? A gente não vai saber, vamos saber agora esse mês, já que a arrecadação terminou, né, o pagamento terminou a semana passada, qual foi a repercussão dos encargos sociais no mês de abril. Aí. Nós vamos saber a próxima semana, lá pelo dia 10, entre 10 e dia 12 de maio. Então, há uma redução significativa dos recursos que está nos obrigando a nos readequarmos a essa nova situação. O que a gente está dizendo a todo mundo é assim, nós temos que entrar no portal, né, tem uma série de coisas que estão sendo feitas. Consultoria online,
fale com especialistas. Essa adequação de curso GAD, nunca a gente teve uma demanda tão grande de ensino à distância, né? A gente tá atendendo mais pessoa física nessa forma do que atendeu o ano passado, para vocês terem uma ideia. O mês de abril, do ponto de vista de atendimento que nós estamos fechando, de empresa, foi maior do que a gente fez no ano passado, porque nós estamos, além de receber demanda, e nós estamos sendo muito demandados, nós estamos tendo uma participação muito ativa. Mas é muito importante que a empresa nos procure. Sabe? As soluções e os projetos de caráter geral ou regional por escritório ou por segmento são muito importantes. Mas as soluções individuais também, né? Individuais também. Uma das coisas, eu vi o Dr. Costa Barros falando, uma das coisas que ele falou é essa dos clientes dele, né? Essas vezes as dificuldades que eles têm de entender esse momento novo, essa forma de relacionamento novo. Eu acho que ele foi muito feliz quando ele falou na questão de quem tem a informação. Quem tem a boa relação com o cliente parte na frente, sem dúvida nenhuma. Quem não tem que construir isso, né? Então, nos procure, entre no nosso portal, entre no nosso 0800, 570, 0800, agende conosco, né? Nós temos uma série de soluções específicas. Vou dar um exemplo, 2 exemplos bons, né? Porque ninguém aguenta mais dar exemplo de quem está fechando. Nós temos uma dificuldade muito grande com as queijeiras do Seridó, por exemplo. Certo? Porque as que não conseguiram se adequar à nova legislação, e são 39 que estão sendo, inclusive, estão na parte de construção física, de adequação, né? Quem está adequado tem a alternativa de colocar no mercado formal, né? Mas quem não tem, a forma de você vender, a forma de você escoar a sua produção é outra, através de feiras livres, de mercadinhos e tal, né? Então, o que é que se fez lá em Caicó? Você criou-se um portal, um site, com todas as empresas, com todas as pequenas queijeiras, e eles estão fazendo entrega, as pessoas estão comprando e eles estão entregando. Claro que não é uma solução definitiva, mas é uma alternativa à crise de você, como eu disse anteriormente, a gente tem que se proteger. Outra coisa, outro exemplo positivo foi a questão da solução encontrada para as oficinas de costura, né? As oficinas de costura que inicialmente se concentraram naquelas oficinas de São José do Seridó, principalmente na região do Seridó, com o projeto com a Guararapes. O projeto foi tão exitoso que a Coteminas entrou também. Nós fizemos sexta-feira uma rodada de negócios, aí entraram, inclusive, algumas pequenas confecções do Alto Oeste, de Pau dos Ferros, entraram também. Estão fabricando máscara, vão fabricar avental, vão fabricar touca, né? Isso foi, se eu não me engano, são 6 milhões de peças que foram contratadas na última sexta-feira, das pequenas empresas do Estado. Na quinta-feira, nós vamos entrar também, vamos ter uma nova rodada, na verdade, é uma aproximação de empresas com a área pública. Nós estamos identificando onde é que tem recursos para as pessoas poderem produzir e receber, né, o dinheiro, porque senão, se cair na questão aí do passivo que existe com os fornecedores do Estado, aí nós vamos agravar o problema. Mas em alguns segmentos, principalmente da área de saúde, nós vamos fazer com as áreas de saúde, na quarta-feira, depois de amanhã, uma nova aproximação. São soluções que estão sendo encontradas, né, para a gente conseguir atravessar isso. E do jeito que existem soluções por segmento, por área, né, existe também aquelas soluções
que a gente pode encontrar individualmente, entendeu? Então, é um número imenso de alternativas que tem no portal, de atendimento, de curso, de projeto, o atendimento é gratuito, etc. E tem a questão da solução individualizada. Então, entre no nosso portal, www.rn.sebrae.com.br, que nós estamos muito interessados em nos aproximar e encontrar uma solução para o negócio de cada um. Inclusive, vislumbrando a saída. Como é que a gente vai sair disso? Não tenha dúvida, quem está nos escutando, eu não tenho medo de dizer que nós já passamos da metade do caminho. Já existe os últimos dados do Estado são dados que mostram que o nosso problema, graças a Deus, é um pouco menor do que o dos nossos vizinhos. Então, eu acho que esse é o último decreto, esse que deve estar saindo agora, deve ser o último decreto tão restritivo, né? Nós vamos ter condições de atravessar isso. Então, eu acho que como disse aí o professor Diego, ter muita coragem para não morrer na praia. Exato. Nós temos aqui uma pergunta que é do Ramon Bezerra. Ele pergunta que, na verdade, ele faz um apanhado dizendo o seguinte, que nós estamos vendo um cenário, né, de redução exponencial do PIB. Quando você soma essa questão da pandemia, né, do novo coronavírus, ainda tem um impacto, né, muito, muito grande. Né? E ele faz a pergunta dele é que quais são as chances de digressão ou o impacto, como é que isso vai chegar nos pequenos e microempreendedores. Diego, você poderia responder essa pergunta? Ramon está perguntando exatamente o quê? Ele quer saber, ele coloca o seguinte, Zeca, que como a economia do RN vai reagir diante de um cenário de redução exponencial do PIB somado à pandemia do novo coronavírus, né? E como é que isso vai chegar nos pequenos e nos microempreendedores, né? Esse impacto vai chegar nos micro e pequenos empreendedores. Então, Diego pode iniciar, mas fica aberto a todos os quatro, a todos os três. Ramon, na verdade, que não vai chegar, já chegou, né? É a crise que impacta e que derruba o produto. A pequena empresa do Rio Grande do Norte, ela participa com cerca de 36% do produto no Brasil, perto de 40%, 32% eu acho que é a média nacional, nós somos perto de 40%, certo? Onde e esse número, esse percentual é crescente, não é o que vai acontecer, é o que já está acontecendo. Os otimistas dizem que a recuperação é em V, ela bate e sobe. Eu acredito também. Eu vou dizer uma coisa que não tem nada a ver com o crescimento de pequena empresa, mas é uma injeção de ânimo, viu, Ramon? Diz que tem um livro muito interessante que chama-se Metrópole à Beira-Mar, que é um livro novo de Rui Castro, né? Que ele conta a história do Rio de Janeiro na década de 20, do século passado, né? E a década de 20 e no pós-guerra. E ele começa exatamente com a gripe espanhola, que os cariocas chamavam de a espanhola, que matou, na época, né, morreram entre 35 e 40 mil brasileiros, a maior parte no Rio de Janeiro. E no mundo foram cerca de 50 milhões de pessoas que morreram por conta da gripe espanhola, que não tinha nada de espanhola. Como a Espanha estava fora da guerra, a Espanha que noticiou primeiro a pandemia, né, a endemia. E aí virou a espanhola, né? E aí ele conta que o rabecão, as empresas funerárias pegavam as pessoas na porta das casas, né? Uma coisa horrível, né? Uma coisa terrível na cidade do Rio de Janeiro. Mas a gripe espanhola, ela terminou do jeito que ela começou. Assim, rapidamente ela foi embora, né?
E o Carnaval de 1920 foi o carnaval mais animado da história do Rio de Janeiro, a capital, né? Foi uma coisa louca, um carnaval livre, certo? Muito livre, inclusive, das relações pessoais e tal. E tanto que em novembro, né, aumentou muito os índices de natalidade, chamava-se os filhotes da espanhola, né, por conta desse carnaval. E o país se recuperou rapidamente dessa crise, né, imposta a crise econômica imposta pela gripe, né? Eu acho que nós vamos sair rapidamente disso. Nós vamos sair rapidamente disso. Acredito muito nesse crescimento em V, né? Nós não podemos deixar de acreditar nisso, porque não acredito que possa ficar pior do que está. Eu acho que as pessoas vão sair não mais pobres, mas com um perfil de consumo diferente, Ramon. É descobrir o que é que essas pessoas vão estar dispostas a adquirir, né? Não sei qual é a sua área, mas nenhuma área vai ser diferente. Descobrir e ir para cima, certo? Porque quem sair mais rápido e sair na frente, certo? Vai sair com mais vantagem nessa retomada econômica que com certeza virá. Diego, complementar, Diego. Eu acho que eu ratifico isso que Zeca colocou, que na verdade já chegou, né, nas pequenas empresas. Eu acredito, na verdade, que as pequenas empresas que são realmente os termômetros do Rio Grande do Norte. Como bem colocado por Zeca, nós temos aí um PIB equivalente a quase 40%, advindo das pequenas empresas. Então, nós estamos realmente com as pequenas empresas todas sequeladas, né? Mas, ao mesmo tempo, quando possamos ter um pequeno ato de inovação, e inovação, não estou falando de inovação de trazer uma máquina da NASA e colocar no meio da sua planta, do seu negócio, enfim, do seu empreendimento. É mudança de atitude, mudança de posicionamento, mudança de processo, mudar e enfrentar as dificuldades. Isso é inovação. Então, a partir do momento que as pequenas empresas perceberem isso, ratifico também com o Zeca, e vai sair na frente aquele que tiver percebido antes, aquele que tiver corrigido o processo antes, trazido uma inovação antes para o seu processo, mudado sua atitude, enfim, ter conseguido sim vencer todo esse drástico problema, né? Diego. O Costa Barros, o Edson Palhares, ele faz uma pergunta aqui, acho que é direcionada para você, né? Ele pergunta o seguinte, com relação à recuperação de créditos administrativos para empresas do Simples. Tem lastro legal? Tem sim. Na verdade, como eu comentei antes, esses procedimentos, eles são administrativos, ou seja, eles são reconhecidos pela própria Receita Federal. No caso dos que eu citei, se trata do regime de produtos que são tributados pelo sistema monofásico. Então, desde 2017, né, a Receita Federal já reconheceu isso, né? E também foi reforçado pela Lei 10.147 do ano de 2000. Então, com isso, não é necessário sequer um processo judicial. Isso é um requerimento que é feito, a gente faz a preparação do processo administrativo, requer receita e esse dinheiro ele é depositado na conta do cliente ou compensado. Parece até uma coisa, pô, isso é verdade mesmo? Não é fake news, não, isso é verdade. Nós temos inúmeros casos, inclusive alguns casos próprios aí na cidade de Mossoró. Tem lastro legal, sim, porque é reconhecido pela própria Receita Federal. Ok, Gutenberg?
Ok. O Costa Barra, ele também faz a mesma pergunta, ele faz uma segunda, né, perguntando se há desembolso desse valor de contratação por parte do contribuinte. Gutenberg, pode repetir? Deu uma cortada aqui na... Não, ele pergunta se o contribuinte desembolsa valor para a contratação dessa solução. Não, entendi a pergunta. Sim, desembolsa algum valor para contratar. Não, desde o início ele desembolsava, mas desde o início dessa pandemia, Gutenberg, nós também alteramos, toda empresa tem que fazer a sua contribuição e não, então nós zeramos qualquer pagamento inicial, tá? Então nossos clientes só pagam quando receber e se receber, né? Ou seja, não existe risco. Se receber, paga; se não receber, não paga. E vamos dizer que o prejuízo seria nosso se por acaso a gente não receber. Então nós assumimos esse risco para que o empresário não pague nada adiantado nesse momento. Ok. Só colocar aqui também, tem mais, né, o nosso QA está funcionando aí, né? Marcilene, ela representa um grupo de estudantes lá da UFESA, né, de Engenharia de Produção. Na realidade, ela não faz uma pergunta, mas na realidade, ela diz o seguinte, que a universidade e as empresas, né, nesse momento, elas poderiam, né, ter uma aproximação, já visto que você tem dentro das universidades, mesmo ainda na informação, quadros, pessoas, né, com capacidade técnica que podem ajudar nesse processo, né, de retomada. E diz também que seria importante que essas ideias, né, que você consegue ter tanto dentro das empresas quanto lá dentro da universidade, possam se conectar. O que é que você vê sobre isso, Diego? Essa afirmação de Marcilene? Ela só cortou para mim. Não, em realidade, a Marcilene fala da integração da universidade com as empresas nesse momento de pandemia. Né? Você imagina que a universidade, você tem lá tantos quadros de profissionais, são professores, né, que estão lá, mas também nós temos, aí eu falo como professor também, nós temos na universidade alunos, né, que mesmo não tendo terminado o curso, mas são capacitados para poder atuar, seja com estágio, seja com projetos, nas empresas. Como é que você enxerga essa possibilidade real de conectar a universidade com as empresas nesse momento para poder melhorar a performance das empresas na pandemia e na pós-pandemia? Sim, na verdade é uma oportunidade, né? Na verdade, como o próprio tema da web, né, a gente tem, né, as dificuldades e oportunidades. Na verdade, eu vejo como oportunidade. A Consulta possui alguns clientes, inclusive da indústria salineira aqui do estado, e recentemente, há alguns meses, né, nós tentamos fazer um convênio público-privado, ou seja, UFESA, empresa, e simplesmente não conseguimos. Não perdemos uma oportunidade por questão de resoluções, de situações que podem até mesmo serem possivelmente flexibilizadas pelas universidades. Ou seja, nós temos um capital acumulado, e eu chamo que é um dos principais capitais hoje, que é conhecimento, que estão nas universidades, que poderiam estar sendo utilizados agora, principalmente nesse momento, e simplesmente nós não podemos utilizar esse capital intelectual. Por falha mesmo das instituições em termos de união, de contratos, como contratar, uma empresa contratar uma equipe da UFESA, como contratar uma equipe da UERN, para um determinado setor, que seja simplesmente de redução de carga tributária, que seja de aprimoramento dos seus processos, enfim, é uma oportunidade excelente, porém nós não temos isso em execução hoje aqui nas proximidades. Nós temos isso rodando muito bem na UFRN, que poderia ser um espelho muito grande, através de
simplificação no uso do contrato. Enfim, eu acredito que é uma oportunidade para um momento específico como a gente está, aprimorando e reduzindo todos os níveis de custo operacional, custo financeiro, custo previdenciário, custo tributário, enfim, todos os tipos de custos que a gente possa ter. Nós temos esse capital acumulado dentro das universidades e hoje não conseguimos realmente utilizar. É uma pena. Então, nesse sentido aí, é importante também que as empresas elas comecem a ter, até a própria universidade também, talvez nesse caminho, né, agora, quando começar a reabrir, né, haja uma maior integração. No ano passado, nós já fizemos isso, né, no Zeca também, no Mossoró Ligues, foi fazer essa conexão com a universidade, porque a gente via a necessidade da academia estar próxima das empresas, né? Acho que é um ponto que nós já começamos a trabalhar no ano passado no Mossoró Ligues. Eu acho também que via Sebrae, eu acho que é possível também criar essas condições. Como é que você vê isso, Zeca? Gutenberg? Ô, Zeca, você está sem som. Pois não, desculpe. É porque para ajudar aqui eu desligo aí e me esqueci. A gente tem uma relação até institucional com a federação, acho que não sei se chama Federação das Empresas Júnior, né? De todo o estado. Em Mossoró, especificamente, não sei se a Marcilene deve ser da UERN em Mossoró. Nós temos umas da UFESA. É da UFESA. Nós temos uma relação muito boa com a UFESA em vários projetos, em várias coisas. Com a UERN, eu sei que existia um convênio, uma parceria, que eles, inclusive, atendiam algumas empresas nessa área fiscal para a gente, o pessoal da área de contabilidade. Não sei se ainda continua, mas eu acho que o caminho mais fácil, via Sebrae, é estruturar essa questão de empresa júnior, né? E a engenharia da produção é sempre um parceiro importantíssimo. Às vezes, via de regra, é o maior parceiro nosso. Então, eu acho que ela pode procurar ligar para o 0800 700 0800 e procurar falar com Paulo Ricardo, Paulo Roberto Miranda, que é o gerente de Mossoró, do escritório do Sebrae, e marcar uma conversa com ele. Vamos nos aproximar da engenharia da produção da UFES. Eu nem sei se isso existe. Existe também todo o programa aí. Na própria UFESA, nós temos as incubadoras de empresa. Em Mossoró, temos vários exemplos de incubadoras de empresa. Também é outro local onde a gente pode se relacionar bem. O interesse é Marcilene, né, o nome, né? Isso, o interesse é esse o nome, né? Acertei o nome? Acertou, Zeca. Marcilene. O interesse é nosso. Não é só seu, não, é nosso. Né? Nós temos todo o interesse em trabalhar cada vez mais próximo dos universitários. Muito interesse. Ok. Gutenberg? Oi. Eu poderia complementar um pouco o comentário nessa pergunta? Falar. É que, aparentemente, eu estaria fora, né, que não é jurídica, mas desde o ano passado, Gutenberg, eu ingressei no mestrado profissional de inovação da UFRN. Inclusive, meu colega de turma é Marcelo Rosado, daí de Mossoró. E lá no mestrado, o meu orientador desse mestrado é o professor Glaucio Brandão, que ele é pesquisador do CNPq, e ele está desenvolvendo um projeto exatamente voltado para essa aproximação entre empresas e universidade que você acabou de comentar, Gutenberg. Então, para as meninas aí que perguntaram, poxa, onde começar? O que nós devemos fazer? Né? Como eu tenho estudado muito isso no mestrado, o caminho para vencer, né, essa crise, como o próprio Diego comentou, é inovação. Nós temos que inovar.
E as empresas, naturalmente, não sabem como fazer isso. Então, o caminho é buscar informação. Então, eu nem pedi autorização dele, não, mas eu já adianto aqui que o professor Glaucio Brandão estará de portas abertas para receber os questionamentos, as possibilidades de cooperação com a UFERSA, com a UERN, e especialmente dando continuidade ao trabalho que ele mesmo já está fazendo, que é um projeto do CNPq, um projeto que ele desenvolve junto ao CNPq, de desenvolver projetos nas empresas. Então, é uma dica que eu dou para os empresários, estudantes que acabaram de perguntar. Depois pode me perguntar, eu passo o contato do professor Glaucio Brandão, que poderia colaborar realmente com todos vocês, tá bom? Ok, Costa Barros. Agora, já aproveitar você, já que falou, continuar também. A gente está vendo aí também, no sentido, com as medidas provisórias, a gente vê também alguns conflitos que são gerados, principalmente com relação aos sindicatos. Como é que você vê essa relação jurídica? Quando envolve o sindicato, envolve as medidas provisórias, né? Até onde as empresas elas têm que fazer esse diálogo aberto com os sindicatos? Como é que você vê isso? Gutenberg, eu vejo de uma forma bastante, uma visão macro. Quando, em novembro de 2017, entrou em vigor a reforma trabalhista, né, o principal impacto, né, junto ao sindicato foi a perda, né, da receita da contribuição sindical. Tá? E isso aí enfraqueceu muito o sindicato, eles perderam a força econômica e alguns deles se extinguiram, outros se fortaleceram porque foram foram proporcionar benefícios aos seus associados, né, seus sindicalizados. Este momento atual é um novo momento, uma nova oportunidade que os sindicatos têm de abrir um diálogo com as empresas, tá? Gutenberg, aquele ritmo, aquela animosidade que existia no passado, antes da reforma trabalhista mesmo, de que a empresa é inimiga do empregado, inimigo do sindicato, isso tem que acabar. Tanto da parte da empresa, né, que é, não quero papo com o sindicato. A nossa advocacia, nós trabalhamos exclusivamente com assessoria a empresas, empresários, e a gente orienta, gente, não tem que se afastar do sindicato. Neste momento, por mais que a medida provisória diz, poxa, o contrato individual ele é suficiente, mas se nós tivermos o apoio do sindicato, gera muito mais segurança jurídica. Então, eu entendo que é uma oportunidade enorme de realmente sentar para conversar o que tiver que homologar a parte de redução de jornada ou a suspensão do contrato, vamos sim pedir a colaboração do sindicato. Logicamente, se o sindicato estiver disposto a colaborar, a contribuir, a construir juntos alguma solução, né? Não impedindo, mas construindo, compensando, criando a solução que viabilize a manutenção do emprego e a manutenção da empresa, do empregador, né? Então, é dessa forma que eu vejo, e da forma que eu vejo, aumentou neste momento a importância do sindicato e a importância do diálogo entre o sindicato e as empresas. Gutenberg. Ok. O Diego, assim, nós já temos quase 1h30 já aliás, 1h20, né, de webinar. Ainda tem um tempinho aí para a gente aqui discutir mais alguns pontos. Diego, você colocou uma questão, eu acho que o Zé também terminou falando sobre isso, que é essa nova forma que nós vamos ter pós-pandemia, né? Então, aí entra um dos pontos que é a questão do home office, que indiscutivelmente é um ponto que eu acho que veio para ficar. Outros pontos que você identifica que ficará dentro desse novo modelo de gestão de empresas, né, de negócio, que não é nem que surgiu na pandemia, mas que ficou mais evidente na pandemia, que vai continuar. Quais são outros pontos que você pode elencar, Diego? Eu acredito muito, Gutenberg, que é o próprio processo de inovação. Porque antes existia um certo receio do empresário quando se falava em inovar, em criar. Existia um medo, a própria palavra já existia um peso. Então, com esses novos processos que nós estamos
vou colocar assim, não é nem revitalizando, é de fato implantando nas empresas, que é o processo de inovação, de trazendo novos processos, novos pensamentos, trazendo um processo ágil, trazendo uma empresa leve. Acho que vai ficar o que vai ficar mais evidente é o formato da empresa de gerir leve a própria empresa, pelo fato de se desgarrar de pensamentos antigos, de formatos antigos, de soluções antigas. O que tenho visto muito presente nas pequenas e médias empresas é esse gerir novo, essa gestão desprovida do medo, essa gestão de querer ir para cima, de querer conhecer, de querer se informar, de querer buscar resultado. Ou seja, a palavra resultado vai estar muito mais presente hoje, mais do que antes. Então, acredito que é o que deve ficar e valer a pena por ter passado por todo esse conflito, né? Rodrigo, mas só também, ainda complementar a sua fala, os modelos tipo de planejamento, de longo prazo, como é que isso... A gente viu que muitas empresas tinham planejamentos aí para médio e longo prazo e com a pandemia foi uma quebra, ou seja, os modelos que foram construídos, eles se perderam. Certo também para vocês, Zé, essa pergunta. Como é que a gente vai conciliar, ou seja, esses modelos de planejamento dentro dessa nova sistemática? Bom, quem não fazia planejamento foi pior. Agora, o imponderável existe, amigo. O imponderável existe. Nenhum processo de planejamento cobre todas as possibilidades, né? Planejamento você faz de determinado cenário. É importante desenhar os cenários, como disse o Diego, né? Você desenhar para onde é que você vai, como é que você vai trabalhar e tal. Agora, dentro disso, tem o imponderável, né? O imponderável seria outra epidemia, por exemplo, em cima dessa. Aí não, o que é que faz? Não é verdade? O imponderável é você ter uma estrutura de investimento, né, para fazer como fizeram aí 3 ou 4 grandes empresas que entraram na questão do petróleo e os árabes brigarem entre si, ou brigarem com os russos e o preço despencar, né? Quer dizer, é o imponderável. Mas isso faz parte. Quem não tiver disposto a conviver com isso, amigo, tem que procurar outra coisa para fazer na vida. Isso é de quem empreende. É até o risco, né? Agora dentro desse cenário que se configura como provável que a gente vai sair disso, né? Como é que a gente vai sair disso? Eu acho que eu recomendaria o seguinte: atento à transformação digital. A transformação digital não se dá simplesmente vendendo e-commerce ou fazendo delivery, não. A transformação digital se dá em tudo, nas relações de todos os tipos. Todo mundo vai ter que trabalhar. Indústria 4.0, varejo 4.0, é essa coisa diferente que vai ter. E isso necessita da questão da inovação. E, novamente, quero concordar com o Diego. Inovação não é você descobrir uma máquina ou incluir Não, são os processos mais comezinhos, as coisas do dia a dia que você está fazendo. Por exemplo, no próprio Sebrae hoje, a gente teve, como a gente não está mais se falando, né? Não tem mais a relação pessoal, como é que você faz para fazer pagamento, por exemplo? Como é que você faz para fazer recebimento? Hoje você entra no portal, contrata o Sebrae e paga 10 vezes sem juro, paga 10 vezes no cartão. Isso era impossível o ano passado. Eu passei o ano todinho cobrando, era uma fortuna. Quando você chegava lá, o contador dizia que era impossível, o gestor do projeto, era tudo, mas agora teve que fazer. A gente vai voltar novamente a fazer diferente, mas nunca. Mas nunca. Então, você agregou uma série de processos muito mais rápidos, muito mais dinâmicos ao seu dia a dia, né? E isso acontece com as empresas também. A questão da transformação digital é uma fatalidade.
Não tem como fugir disso. Quem não estiver disposto a fazer isso, vai sair do mercado. O relacionamento com o cliente, idem. Não é? Eu acho que e a questão do conforto e a segurança. As pessoas estão muito mais preocupadas com a segurança alimentar, né? Com a questão da segurança de todos os processos. Quem for contratar um hotel vai querer saber se há a biossegurança, se as normas estão sendo respeitadas. As pessoas vão evitar viajar mais a trabalho, né? As viagens podem ser mais próximas. Então, esse é um mercado interessante, né? E o conforto, né? A questão do bairro, a convivência eu acho que vai ser uma outra alternativa importante, não é? Essa questão de você morar no mesmo prédio e não falar com o vizinho. Hoje as pessoas, apesar de não andar no mesmo elevador, estão se respeitando. Existem os grupos, né, os próprios condomínios. Então, descobrir como essas coisas vão impactar o futuro e como é que o negócio de cada um, né, como é que o negócio de cada um se coloca nisso, né? Agora, o imponderável é imponderável. Quem não estiver disposto a assumir risco vai ter que procurar uma outra atividade onde o risco seja menor, apesar do risco existir em toda parte. Diego, quer complementar? Eu notei aqui 3 coisinhas, né? Risco para empreendedor é inerente, né? Você não consegue tirar, não. Então, como bem Zeca colocou, ou você vai desejar querer correr esse risco de forma mais leve, de forma mais conciliadora, mais serena, ou seja, trazer uma gestão mais afinca que possa tratar o risco e suavizar ele, ou então retirar o risco você não vai conseguir nunca. Essa emoção ela vai ser sempre do empreendedor, né? Essa emoção empreendedora ela existirá sempre. E eu acredito que eu me digo que sou um aprendedor, né? Então, os empreendedores eles precisam aprender a aprender, porque muitas vezes a gente pega muitas empresas até mesmo tendo essas dificuldades, até mesmo de aprender. E 2 coisinhas, 2 palavras, 2 temas, na verdade, muito robustos, que a gente passaria aqui uma noite inteira falando sobre isso, que Zeca colocou, que é a transformação digital e relacionamento com clientes. Esses 2 temas, nós empreendedores precisamos totalmente migrar para o novo, migrar para um olhar novo. Isso em todas as áreas, a área pública, a área privada, a área do direito, a área do comércio, da indústria, precisa migrar para um novo olhar rapidamente. E quem sair na frente com essas 2 plataformas aqui, a transformação digital e relacionamento com clientes, de forma a ser tratada totalmente diferente do que era antes, vai sair na frente pós-pandemia totalmente. Isso aí não resta dúvida. O mercado já sinalizava antes de entrarmos e agora ela ratificou mais ainda. Então, transformação digital, vou repetir, transformação digital e relacionamento com clientes são temas aí de se aprofundar nesses 2 temas. Responsabilidade social. Exatamente. A biossegurança que Zé coloca é a responsabilidade socioambiental. Aí eu vou mais um pouquinho além e coloco o ambiental, o socioambiental. As pessoas estão e estarão ainda mais preocupadas com o que estão consumindo. Isso quer que seja um serviço, isso quer que seja um produto. Ela quer saber de onde o produto é originado, qual foi o processo, qual é a produção, enfim, ela quer saber de tudo, não porque simplesmente da noite para o dia aconteceu isso, não, porque nós estamos em um processo evolutivo.
Existe um consumidor muito mais consciente hoje. Então, vai requerer, sim, um olhar diferente para o produto ou serviço. E, sim, buscar diferenciação na entrega desses produtos e serviços. Então, as empresas, nós, empresários, precisamos estar prontos para quando perguntar ao cliente qual é a responsabilidade socioambiental da sua empresa. E a gente poder responder com tranquilidade, com cabeça erguida e colocando tudo ao ar livre, para que o cliente possa, de fato, conhecer bem a nossa empresa. Né? Gutenberg, eu poderia também complementar nesse tema? Sim, pode ir. Então, muito feliz aí as colocações do Diego, né, e do Zé Camelo, quando falam em inovação, né, em transformação. Quando eles falaram sobre planejamento, Gutenberg, faz aproximadamente uns 15 anos que nós trabalhamos com planejamento estratégico, né? E uma das formas de planejamento estratégico que ficou difundida pela maioria das empresas no mundo foi o Balance Scorecard, né, do Kaplan, né? Aquele sistema que é cliente, financeiro, processos internos e crescimento aprendizado. Então, esse modelo ele balizou e ainda baliza, né, a maioria das empresas no mundo. E nesses últimos 15 anos a gente evoluiu bastante nesse planejamento e conseguimos, né, ajudar tanto a nossa empresa como dos nossos clientes. E basicamente esse sistema também, como você mesmo comentou, ele trabalha com curto, médio e longo prazo. O curto prazo dele é 1 ano, né? E hoje em dia, na situação atual de coronavírus, e já faz algum tempo, de poucos anos agora, é o sistema usado pelo Google, que já é dos OKRs, né? Objective Key Results. Então, identificar na sua empresa os objetivos chaves e os resultados chaves que você precisa alcançar. E esses objetivos e resultados chaves, diferentemente do Balance Scorecard, que é de 1 ano mínimo, então, esses objetivos trabalham com 90 dias, 3 meses. Então, nessa época de coronavírus, as empresas estão trabalhando com objetivos e resultados chaves de 30 dias. Você planejar esse mês, porque como bem falou Zé Camelo, a gente não sabe o que vai acontecer nem amanhã, não sabe, só sabemos que sairemos diferente dessa crise, mas não sabemos para onde vai levar isso. Então, é fundamental que o planejamento estratégico, como o Zé Camelo falou, quem não estiver fazendo, corra para fazer e, neste momento, execute-o a curtíssimo prazo. Se você tentar planejar para daqui a 6 meses, 1 ano, a sua empresa pode ter quebrado até lá. Então, é a recomendação que eu dou também, que a gente orienta nossos clientes e auxilia eles nesse ponto de planejamento estratégico de curto prazo. Costa Barros, Robson aqui, ele só parabenizando aqui o debate, está de alto nível, né? Obrigado aí, Robson, pela audiência. Tem uma pergunta. Pois não. Eu acho que os 3 podem responder. Do Cláudio Gabriel. Né? Cláudio Gabriel diz o seguinte, ele indaga os debatedores quanto ao retorno da normalidade das atividades econômicas, quando o sistema vai retornar, as empresas recomporão a totalidade da mão de obra demitida em decorrência da crise? Essa é uma pergunta que ele faz. Ou seja, nós temos um momento agora na crise, é uma demissão, as empresas estão demitindo. Nessa tomada, vocês acreditam que voltam esses empregos ou como é que isso vai ficar? Pode começar contigo, Zé. Eu acho que depende. Depende. O Rio Grande do Norte, quando você analisa até 2010, a gente gerava 15, 12, 18 mil empregos por ano. Estou sempre falando em carteira assinada. Dado de CAGED, do Ministério do Trabalho. Porque essas pesquisas do IBGE, elas pegam as pessoas que estão interessadas em trabalhar e tal, babá. E tem muita gente procurando emprego, em casa, vendo televisão, esperando que o emprego bata na porta. Se aí, Gutenberg mora aqui, mora. O meu nome é emprego. Eu pergunto se ele quer trabalhar comigo, aí não vai. Né? Então, a realidade. Nós
em 2009 ou 2010, nós chegamos a gerar 30 mil empregos no Rio Grande do Norte, num ano, porque tinha sido muito ruim no ano anterior. Aí, de repente, essa curva veio. Quando chegou em 2015 e 2016, teve um ano que foi 12, teve outro ano que foi 15 mil fechamentos de postos de trabalho. E, a partir daí, a gente vem, assim, o melhor, teve um ano de 5 mil, outro de 800. O ano passado vinha bem, nós geramos 3.200 empregos o ano passado. Se você pegar os anos mais críticos para 2019, nós perdemos entre 16 e 17 mil empregos, que significa mais do que uma Guararapes. É uma Guararapes e uma Coteminas. Certo? Eu não sei quantos empregos a Petrobras tinha no Rio Grande do Norte, o Gutenberg deve saber. No total, não sei, tinha 20 mil? Gutenberg. Como é, Zeca? Quantos empregos a Petrobras gerava do Rio Grande do Norte direto? No auge? 20 mil, 25 mil, 18 mil? Eu acho que não tem um número exato, não, Zeca, mas era um número assim, nessa magnitude. Porque se você imaginar então vamos dizer assim, só para a gente contextualizar. Né? Então, nós já vimos. A questão do emprego, ela é função da crise, muito em função da crise, em função dos modelos, os novos modelos de negócio. Né? O governo federal, agora, para dar esse auxílio, que vai até R$ 1.200 por família, ele inclui os MEIs. Né? São os microempreendedores individuais. O Rio Grande do Norte tem 180 mil empresas, 180 mil CNPJs, por aí. Desses 180 mil, cerca de menos de 60, pouco menos de 60, são microempresas ou empresas de pequeno porte. O resto é MEI, é microempreendedor individual. Eu acho que o MEI não está desempregado. O MEI não é MEI. MEI ele tem uma atividade diferente. Né? Então, dificilmente nós vamos ter empresas, né, empregando da forma que empregava anteriormente. Mas, por exemplo, né, se a Guararapes não reempregar ou readmitir as pessoas que foram admitidas, mas se ela incentivar, né, via Riachuelo, aquisição de bens e serviços, via oficina de costura, a gente vai estar perdendo de um lado e ganhando do outro. Entendeu? E parece que isso vai acontecer, porque isso é mais risco comprar da China, entendeu? Para essa pessoa que fez a pergunta. Então, nesse caso, provavelmente as oficinas de costura devam admitir mais e a Guararapes deva admitir menos. Entendeu? Então, vai depender da atividade. O emprego, do jeito que ele existe hoje, ele tende a mudar muito, porque o que vai valer é o trabalho, as relações de trabalho vão ser diferentes. Né? As relações de trabalho vão ser diferentes. No próprio Sebrae, por exemplo, a tendência é a gente parceirizar mais com os credenciados. Né? São empresas prestadoras de serviço. Né? Que isso, antigamente, se eu dissesse isso publicamente, do jeito que eu estou dizendo aqui, há 20 anos atrás, Costa Barros, amanhã a Justiça do Trabalho estava lá no Sebrae achando que eu estava, em vez de estar contratando as pessoas, certo? Eu estava terceirizando a mão de obra. Eu tive uma vez uma discussão com o pessoal da Procuradoria do Trabalho, ela disse assim, por que é que você não contrata Costa Barros, que trabalha lá para você? Eu digo, porque Costa Barros não quer trabalhar no Sebrae, não. O Costa Barros quer trabalhar com o Sebrae. Diego quer trabalhar com o Sebrae. Diego não quer ser analista do Sebrae. E Diego quer ser um profissional contratado para trabalhar no Sebrae e em outros vários lugares. Então, é difícil. Eu não acredito, certo, que, pelo simples fato da pandemia ter passado, e eu espero que ela passe igual a gripe espanhola, que a gente volte animado como os foliões do Carnaval de 1920, entendeu? A gente tem essa animação, mas eu não acredito que, pelo simples fato dela passar, entendeu? Que os empregos vão voltar por conta disso, certo? Mas também não acho que o novo modelo é liberador, vai liberar a mão de obra. Não. O Rio Grande do... Olha, Mossoró,
nós estamos falando mais para o pessoal de Mossoró, que a Rede Pé está aí mais em Mossoró. Mossoró, Rio Grande do Norte do Brasil, precisa tratar de crescer, meu amigo. Precisa tratar de crescer, a gente tem que aumentar esse produto rapidamente. A gente só vai gerar emprego se a gente construir riqueza, entendeu? É trabalhar para a gente retomar a questão do petróleo aí, em Mossoró, retomar as questões das conversas com os importadores chineses, que a gente pode duplicar a produção de fruta, trabalhar novas espécies de fruta na região, certo? Colocar essas frutas numa caixinha, num jarrinho, certo? Num recipiente, deixar de vender melão, certo? E vender doce de melão, vender suco de melão, agregar valor, isso é que eu estou dizendo, né? Entendeu? Criar condições da gente potencializar todo esse potencial turístico que tem a região, Furnafeia, turismo de aventura, etc. Entendeu? E sair, construir riqueza para a gente sair. Só para encerrar, viu, amigo, a minha participação aqui, eu anotei aqui uma coisa que isso não é meu, não, certo? Vai parecer que eu sou assim muito... Mas não é, não. Eu anotei aqui de uma professora, logo que começou a crise, era da Fundação Dom Cabral, e ela dá algumas dicas assim, em relação ao planejamento, né? Essa questão do planejamento e como você se organiza para o futuro. O que eu devo parar de fazer é uma coisa. O que eu devo parar de fazer. O que eu preciso começar a fazer já é outra coisa que eu tenho que pensar nisso. O que eu preciso fazer ainda mais do que eu faço hoje é outra coisa. O que eu preciso reduzir e fazer mais. Né? E o que eu estou aprendendo com essa confusão todinha. E eu incluiria uma terceira observação, né? O que é que eu estou mudando em mim? Como é que eu estou mudando para enfrentar isso no futuro? É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Joia, Zeca. Pia, quer colocar alguma coisa? Rocha Barros? Eu quero sim. Sim, mas primeiro, Diego. Só rapidinho, só para finalizar. O que Zeca quis colocar, complementando essa... para a questão da moça que perguntou, que existe um nível de confiança dos empresários, né? E esse nível de confiança ele está lá embaixo. Então, quando há um nível de confiança muito baixo, o nível de emprego, o nível consequentemente de emprego, mas inicia com o nível de investimento, o nível de reinício das contratações, vem muito lentamente. Então, eu também pouco acredito que tenha um crescimento dos empregos vertiginoso logo após. Até porque os empregos também mudarão, né? Então, os empregados precisam também mudar seu posicionamento, seu formato de trabalho, porque isso vai ocorrer, com certeza. Rocha Barros? Bom, com relação a essa preocupação dele de voltar aos empregos, né? Eu imagino assim, voltar ao que era antes, né? Tem uma frase, né, numa música que diz que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Essa música do Lu Santos. Então, como estava não vai voltar, com certeza, não vai voltar. Eu tenho dois exemplos para isso. Tem para mim, para Zeca Mello, que são um pouco mais velho, né, Zeca? Em 2001, mais ou menos. Eu bem mais do que você. Em 2001, 2002, por aí, teve um racionamento de energia, né, no Brasil todo, né? Os mais velhos lembrarão. E aí, naquela época, o governo e as companhias de energia, eles chegavam, ou financiavam, ou dependendo da classe, do pessoal mais né, de baixa renda, eles doavam lâmpadas de LED, porque a crise energética era muito grande, precisava se racionar energia. Tá?
Então, o que aconteceu? Passou 2001, 2002, 2003 já estava tudo normalizado. E o que aconteceu? Você acha que as pessoas foram lá e tiraram a lâmpada de LED, que era bem econômica, e colocou a lâmpada incandescente no lugar, como era antes? Não. Isso não aconteceu. As pessoas criaram o hábito, entrou na cultura de economizar energia, de se produzir equipamentos com eficiência energética, de as pessoas cada vez mais usar a lâmpada de LED para economizar energia. Isso ficou. O racionamento acabou, mas a cultura da economia de energia ficou, né? Recentemente, uma empresa cliente nossa, empresa de tecnologia, estava ansiosa para que a gente analisasse o decreto estadual para que ele voltasse às atividades. E nós fizemos uma reunião com ele, né, uma videoconferência, e fomos questionar e tal os setores, os funcionários, como é que estava a produtividade. Ele tem um sistema que controla a produtividade. Ele disse, olha, na verdade, a produtividade aumentou em 30%. Eu disse, então, para que você vai insistir para colocar esse cara dentro do escritório lá, se ele em casa está produzindo 30% mais? Então, certamente, mesmo quando acabar a quarentena, pelo menos metade das pessoas que estão em home office dessa empresa específica que eu estou falando, eles não vão voltar para a empresa, eles vão continuar trabalhando em home office porque é melhor para eles e é melhor para a empresa. Então, não tem volta. Inovação não tem volta. Essas novas formas de trabalhar, de se prospectar. Uma empresa que vende peças em Mossoró, ela começou a vender peças na internet. Abriu lá um site, um e-commerce, rapidinho, começou a vender peças na internet. Aí, quando acabar a quarentena, você acha que ele vai tirar do ar o site dele? Vai parar de vender na internet? Claro que não. Não tem marcha ré, tá? Repito as palavras de Zé Camelo, como será, a gente não sabe. Agora, não será como antes. Isso não volta. Os empregos não voltarão ao normal, não voltarão todos. O crescimento vai ser diferente. Como será, não sei, mas que será diferente, eu tenho certeza que sim. E, Costa Barros, só mais uma vez, assim, agradecer a participação de todos vocês, também agradecer quem está nos assistindo. No início, né, para chegar no final chegando ao final da nossa webinar, nós fizemos uma homenagem, né, ao nosso camarada Sérgio, né, nosso amigo Sérgio Gabriel, que da Pinto Metal, que faleceu na semana passada, e também lembrar aí do João Vidal, né, esse tempo todo que ele teve aí no Sebrae, que também foi um parceiro muito grande aí da Rede Petro, de toda a cadeia do petróleo e gás, de todas as empresas aqui em Mossoró. Então a gente deixa aqui nossas homenagens, né, a Rede Petro. E como a gente já está encaminhando mesmo, faz mais de hora e meia que nós estamos aqui nessa conversa, muito boa, por sinal, acredito que a gente poderia passar muito mais tempo conversando, mas a hora chegou. Eu queria que cada um de vocês deixasse aí um minuto aí, um recado aí para quem está nos assistindo. Vamos lá, Diego, pode começar contigo. Vamos lá. Primeiramente, agradecer pelo convite, até o formato dessa webinar é novo, né? Mas muito bacana e que precisamos ter mais isso. Os empreendedores, as empresas, os empresários precisam de ter mais informações, mais conhecimento. É uma carência. E aí eu queria deixar como o início que eu falei, uma palavra de coragem, né? Uma palavra de coragem, de enfrentamento ao medo, de enfrentamento ao receio, e buscar a inovação. Como a gente conversou aqui, inovação não é muita coisa, não é um bicho de 7 cabeças, tá ali muito próximo a você, algo muito pequeno e que você pode. Confie que você pode. Então, agradecer, parabenizar aos colegas Costa e Zeca, e agradecer a Gutenberg, Rede Petro. Obrigado, boa noite a todos. Zeca. Um abraço para todos que tiveram a paciência de nos ficar conosco até agora. Mandar um abraço a toda a turma da Rede Petro. Espero voltar a Mossoró rapidamente. Vamos confraternizar, vamos sair disso.
Vamos olhar como é que a gente vai fazer o nosso evento do fim do ano, né? Vamos, nem que a gente faça menorzinho, mas vamos deixar a peteca cair, vamos voltar a discutir. Imaginávamos que seria uma coisa maravilhosa esse ano, não vai ser, mas vai ser o ano que entra. A gente vai fazer melhor, né? E para não fugir muito de Lulu, né, e do que o Costa disse, Milton Nascimento. O trem que chega é o mesmo trem da partida, entendeu? O trem que chega é o mesmo trem da partida. Nós vamos sair melhor disso. A humanidade vai ficando melhor a cada dia, entendeu? Nós somos mais novos, a gente vive mais, certo? Com mais lucidez, a gente é maior, mais bonito, viaja mais, se locomove mais, é mais feliz, entendeu? Então nós vamos sair melhor disso. Nós vamos sair disso, entendeu? Igual os foliões de 1920, certo? Com um bocado de menininho espanhol que vai nascer daqui a 9 meses, muito mais feliz. E as empresas é assim. Quem não tiver coragem, como disse Diego, tem que procurar outra coisa para fazer, certo? Não pode deixar esmorecer. Isso é de quem empreende, certo? Quem sair disso pode sair mais forte, né? E mais apto para fazer mais sucesso mais para frente. Então, a minha mensagem é de otimismo. Bola para frente. Obrigado, Zeca. Costa Barros. Gutenberg, você falando da Rede Petro aí, né? Eu participei, né, junto com o professor Renato Samuel, não sei se você lembra, né, desde a fundação da Rede Petro, e fico bastante orgulhoso, né, em ver que a Rede Petro está viva, está atuante. Essa sua iniciativa está de parabéns, né, realmente de levar esse conhecimento aos empresários, que nós falamos aqui, né, eu, Zé Camelo, o Diego, falamos do empresário de buscar informação, né? Então é fundamental para a sobrevivência dele que ele busque informação, né? Vá atrás, uma boa fonte de informação é o próprio Sebrae, buscar informação, buscar essa forma de buscar crédito na Receita Federal, de buscar aplicar o que está aí na medida provisória para tentar aliviar a sua carga nas empresas, buscar, se manter firme, buscando informação, buscando melhoria. E uma boa forma disso exatamente está associado. Então, os empresários que estão participando, né, desse webinar, que estão associados à Rede Petro, estão de parabéns. O que não tiverem, né, recomendo a associação, porque nessa hora a união realmente faz a força. Então, a Rede Petro está de parabéns por promover conhecimento, promover a chegada do conhecimento aos empresários. Estamos à disposição, Gutenberg, para qualquer outro tipo de evento que a gente possa colaborar e ajudar os empresários a melhorarem os seus negócios, que tem tudo a ver com o propósito do nosso escritório. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Costa Barros. Antes de encerrar, só deixar para todos vocês também que estão nos assistindo, e vocês também, né, Diego, Zeca e o Costa Barros, que a gente vai montar uma sequência de webinars. A gente tem um já em formatação, que é para discutir a questão do petróleo, ou seja, especificamente o impacto de todo o cenário que nós temos hoje no mercado internacional, do preço do petróleo e da Covid, em relação à produção de petróleo, coisa que nos impacta severamente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, a gente está modulando, né? Os convites já foram feitos, aliás, ainda tem convites a serem feitos, mas a gente está modulando esse webinar, que talvez lá para o dia 19, dia 20, a gente consiga estar com ele no ar. Então, fica o convite aí a todos também participar desse webinar sobre o petróleo. E, por fim, agradecer mais uma vez a cada um de vocês que se propor estar aqui debatendo esse tema que é tão importante para as pequenas e médias empresas, que é a sobrevivência delas e, com elas, também a sobrevivência do emprego. Então, muito obrigado. Rede Petro agradece a todos e a todos que nos assistem. Um grande abraço e até o próximo webinar. Até o próximo. Obrigado. Até mais.